Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos visto pela graça de Deus nos domingos, ou melhor, nos cultos pela manhã, a carta aos Colossenses. Mas especialmente agora, nessa exposição, gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 9, verso 1 ao verso de número 8. Mateus, capítulo 9, verso 1 ao verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus num bar, passou para o outro lado e foi para a cidade, para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Pai querido, mais uma vez nós clamamos a Ti, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos exorte, que tudo que for dito aqui esteja de acordo, Senhor Deus, com a Tua vontade prescrita. Fala conosco, Senhor Deus, nos consola, nos exorta, nos encoraja, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. É em nome de Jesus, Teu Filho amado, Teu Filho perfeito, aquele que tem a supremacia sobre todas as coisas, que nós oramos. Amém. Jesus pode resolver todos os nossos problemas. Ele pode dar tudo o que os nossos corações desejam, basta pedir. Jesus pode solucionar os nossos problemas financeiros, pode nos dar saúde, pode até nos dar um casamento. Ele pode nos dar riquezas, bem-estar e tudo quanto nós queremos. Ele está pronto a nos ouvir. Isso é o que a teologia da prosperidade prega, uma teologia que anda em desacordo com as Escrituras. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus nos diz? Quando nós descemos ao texto sagrado, quando nós analisamos as verdades de Deus reveladas a nós, será que é isso? Ou melhor, será que é para isso que Jesus veio? Foi para isso que Ele morreu? Foi para isso que Ele ressuscitou? Foi para vivermos segundo os nossos prazeres que Ele nos chamou eficazmente? Meus queridos, o texto em que nós lemos, nós vemos Jesus operando um dos seus inúmeros milagres. E não há problema em pedir ao Senhor, como nós veremos. O Senhor de fato nos ouve. Mas nós vemos o que de fato é mais importante para as nossas vidas. O que é mais importante para nós, que outrora nos encontrávamos caídos, nos encontrávamos perdidos, nós fazíamos parte, como nós vimos hoje pela manhã, do império das trevas. O que de fato é mais importante para nós? Esse texto nos aponta isso. Jesus, no seu ministério terreno, curou muitas pessoas. Algumas curas foram registradas, mas muitas outras, elas não se encontram no texto. Simplesmente diz: Jesus curou muitas pessoas. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele aprove ao Senhor, os seus eternos decretos, na sua vontade soberana, que fosse registrado aqui para nossa edificação, para nosso aprendizado, para que nós possamos assim tomar posse dessa verdade e aplicar às nossas vidas. E esse milagre de Jesus, ele se encontra também nos outros evangelhos sinóticos.
Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, o texto que nós lemos, e se nós vermos aí embaixo, geralmente, em algumas bíblias, nesse subtítulo da Sociedade Bíblica, a cura de um paralítico em Cafarnaum, nós vemos os textos que fazem referência lá em Marcos 2, lá em Lucas capítulo 5. Então, o Senhor aprove narrar esse texto em 3 dos 4 evangelhos. Esses evangelhos são chamados de sinóticos porque eles têm uma similaridade. João, muito embora também seja contado entre os 4 evangelhos, há uma distinção muito clara. E cada um deles tem um foco, um objetivo. Mas aqui, analisando especialmente, nós vemos que esse também não foi um dos primeiros milagres, ou o primeiro milagre de Jesus. Aqui ele já era uma figura extremamente conhecida, a ponto de que muitos o seguiam para ouvir as palavras de sua boca e serem curados pelas suas mãos. A prova disso é que lemos um pouco mais à frente, no verso de número 35, ainda do capítulo 9, 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Há uma proximidade com este relato aqui que nós lemos, especialmente do verso 1 ao verso de número 8. Momentos antes de ele operar essa cura sobre este paralítico, nós vemos que ele cura 2 endemoniados e ordena que aqueles demônios passem aos porcos, e esses se jogam do penhasco. Veja um pouquinho antes. Mateus, capítulo 9. Capítulo 8, verso 28, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Então, depois que Jesus opera esse milagre, capítulo 8, verso 28, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém os podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e chegaram à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o lhe rogaram que se retirasse da terra deles. É assim que nós chegamos a esse verso o capítulo de número 9, o verso 1. Veja que, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Mas antes de nós vermos os detalhes desses 8 versos, eu gostaria que nós víssemos este sermão com o seguinte título: A verdadeira cura. A verdadeira cura. E especialmente aqui nós veremos em 3 pontos. Verso 1 e 2, o perdão. Verso 3 ao 7, a evidência da divindade de Jesus. E o verso de número 8, as testemunhas. Voltando os nossos olhos para o texto sagrado, verso 1, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Nós já vimos que Jesus estava na terra dos gadarenos. Depois que ele expulsa aqueles demônios para a manada de porcos, aquele povo ali, pensando muito nos seus bens materiais, vendo o prejuízo que o Senhor Jesus havia causado a eles então expulsam Jesus dali. E Jesus entra num barco e o texto diz que ele vai para a sua própria cidade. E que cidade é essa? A gente vê que Jesus aparece em várias cidades. Desde o seu nascimento há mudanças ali. Ele vai em um certo momento do próprio Egito, onde o Senhor o chama para que se cumprissem as Escrituras. Mas nós podemos entender esta cidade quando nós olhamos os outros textos que fazem coro com esse, ou são outras narrativas por uma outra perspectiva. Abramos em Marcos, capítulo 2, verso de número 1. Marcos, capítulo 2, verso 1.
Marcos capítulo 2, verso 1 diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Este texto de Marcos, do verso 1 até o verso de número 12, é o mesmo relato que nós vimos em Mateus capítulo 8. O milagre aconteceu em Cafarnaum, mas Jesus era de Cafarnaum, como ele fala que ali é a sua casa? Para entendermos, eu gostaria antes de vermos a prova disso nestes versos, especialmente de Marcos, queria lembrar aos irmãos que tanto Cafarnaum quanto Nazaré faziam parte da Galileia, era uma região, essas duas cidades estavam cerca ali de 30 quilômetros de distância uma da outra. Então havia uma distância considerável, mas elas faziam parte de uma mesma região. E Jesus, em dado momento do seu ministério, ele adota Cafarnaum como sua morada. Ao analisarmos as passagens, parece claro que ele usa a casa de Pedro, não somente como um local de repouso, mas também um ponto de pregação. Basta nós vermos ainda em Marcos, capítulo 1, voltem os seus olhos para o verso de número 21. Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Ele estava ali naquela cidade, e ele foi ensinar na sinagoga. E quando nós damos um salto lá para o verso de número 29, quando nós já sabemos que ele estava ensinando na sinagoga, verso 29 ainda do capítulo 1. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Simão aqui é Pedro. E quando nós damos um outro salto, no verso 38 e 39, nós vemos que ele sai da cidade. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então ele saiu daquela cidade. E quando nós vamos para o capítulo 2, ele volta. Ele volta para onde? Ele volta justamente para Cafarnaum. Veja, capítulo 2, verso 1, texto que inclusive nós já lemos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que estava em casa. Jesus tinha Cafarnaum como o seu local. Como eu disse, em certo momento do seu ministério, ele adota aquela cidade como base. E sim, ele percorre as outras cidades. Mas quando ele vai para Cafarnaum, ele volta para a sua casa. Ele usa a casa de Simão Pedro, conforme nós vimos no verso número 29, como uma base, o local onde ele pregava. Podemos dizer, inclusive, que talvez seja o seu gabinete pastoral ali. Mas ele não se detém somente ali. Ele prega por toda aquela região. E quando nós vamos para o verso de número 2, voltando para o texto, Mateus, capítulo 9, o verso de número 2 diz: Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Quanto ao paralítico, o texto nos diz que o trouxeram. Logo fica claro que é mais de uma pessoa trazendo. Não fala que ele veio, ele não tinha condições de vir. Marcos nos revela que eram 4 homens carregando aquele paralítico. Inclusive há algumas canções ilustrando essa passagem. O reverendo Estênio Márcios, ele canta isso de forma de poema, há uma liberdade poética ali, pois os irmãos podem ouvir. Mas o fato é que alguns homens levam aquele homem que não tinha condições de ir. Ele não conseguia ir por si só até Jesus. E é interessante, olha o verso 2, ele diz: vendo-lhes a fé. Jesus vê a fé desses homens. Mas o que há de tão especial assim nessa ação? Muitas pessoas iam até Jesus, muitas pessoas levavam, inclusive, alguns doentes, alguns enfermos. É claro, como veremos mais à frente, que Jesus sonda os corações e pode julgar a intenção daqueles que procuravam. Mas será que foi somente isso que o Senhor Jesus viu naqueles homens? Em sua natureza divina, ele sonda os corações. Nós sabemos que Deus sonda, que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele sonda os corações. Mas ele também não ignora aquilo que ele vê naturalmente. Ou melhor, as ações visíveis daqueles homens demonstraram a fé que somente Jesus é capaz de ver, pois ela precede ou ela procede do próprio Deus. E ele, Jesus, é Deus. As ações visíveis daqueles homens demonstram a fé que somente Jesus é capaz de ver,
pois ela procede de Deus, e ele é Deus. Para entendermos de forma mais clara o que eu disse, eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 5. Como eu disse, tanto em Marcos quanto em Lucas, esse texto é narrado. Lucas, capítulo 5, verso 18. Aqui há outros detalhes para que nós possamos ter uma compreensão completa. Lucas 5, verso de número 18. A partir do 17. Ora, aconteceu que, numa daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Mas o que Jesus vê aqui naqueles homens é que eles não tinham por onde entrar. Muitas pessoas estavam ali a rodear aquela casa para ouvir do Senhor Jesus, para ver os seus milagres. É bem verdade que muitos iam por curiosidade, outros atentos às palavras que o mestre ensinava. Aquelas pessoas estavam ali. O Senhor Jesus, como eu disse, nessa altura do seu ministério, era alguém extremamente conhecido naquela região. Aqueles homens tentam introduzir aquele homem. Nós não sabemos os detalhes da relação daqueles 4 homens com aquele paralítico, mas eles estavam no mínimo dispostos em ajudar. Eles sabiam que ali, naquela casa, residia aquele que podia trazer a cura àquele homem. Então eles não têm por onde entrar, eles param. A única solução é pelo telhado. Eles sobem no telhado. Aqueles homens não se dão por vencidos. Eles pensam em, sabendo ser Cristo a solução, resolvem introduzir aquele paralítico por único local que eles enxergam. Ele vem de cima. O texto não nos apresenta detalhes, mas aquele homem precisa ser carregado até Jesus. Ele não tem como ir até Cristo por si mesmo. Ele precisa dos seus amigos e ele se expõe ao ridículo. Ele se humilha diante daquelas pessoas e de Jesus. Há quem diga que há, porventura, alguma humilhação maior do que essa? Segundo os doutores da lei, que afirmam que aqueles que são nascidos em pecados demonstram toda a sua pecaminosidade, toda a sua miséria. E talvez não. Isso é, de certa forma, verdade. Afinal, o que ele tem a perder? Aquele homem já estava humilhado. Ele era tido como uma escória da sociedade. Ele já era tido à parte. Havia um entendimento, como nós veremos mais à frente, logo em seguida, que aquelas pessoas que padeciam de doenças, aquelas pessoas que padeciam de enfermidades e até catástrofes mesmo, perda de alguns familiares, era por conta de um castigo do Senhor, por conta dos seus pecados, em algumas situações, até do pecado dos seus pais. Abram comigo o texto, João, capítulo 9, verso 1 ao 3. João, capítulo 9, verso 1 ao 3. A palavra do Senhor, ela é todo um conjunto, ela é um grande arcabouço. Ela está diretamente conectada. Por isso se faz necessário que nós caminhemos em alguns textos, e como os crentes de Bereia, nós precisamos analisar para ver se de fato isso condiz com a verdade do Senhor. Aqui no capítulo 9 de João, nós vemos a cura daquele cego de nascença. Caminhando Jesus, João capítulo 9, verso 1, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Como eu disse, havia um entendimento que estes pecados, essas misérias, elas eram por conta do pecado ou daquela pessoa ou dos seus pais. É bem verdade que todas as mazelas que nós vemos na sociedade, todas as dificuldades que nós passamos, elas são um fruto do pecado, mas não necessariamente do nosso pecado, do pecado de um modo geral. O pecado adentrou o mundo
E aquela criação que o Senhor fez, aquela primeira criação, ela foi corrompida por conta do pecado de Adão. E por isso a mulher, meio a dores, ela dá à luz a filhos. A terra produz os espinhos. No suor do nosso rosto nós obteremos o trabalho, não que o trabalho seja uma consequência do pecado, mas esse fadigar. Aqueles que têm que trabalhar sabem o que é isso. O quanto é cansativo para isso. Especialmente os adultos, né? Os jovens, as crianças chegarão um dia. Tem trabalho em casa para ser feito, certamente. Mas aquilo que deveria ser natural e prazeroso, ela vem como uma consequência do pecado. Então todas as mazelas que nós vemos na sociedade, elas são sim fruto do pecado, mas não necessariamente dos nossos pecados. Nós temos que entender, meus irmãos, que muito embora existam coisas que são consequências do pecado, elas não necessariamente são pecaminosas. Se fosse assim, nós incorremos no mesmo erro dos discípulos em perguntar: Senhor, quem pecou foi ele ou foram os seus pais? E o Senhor Jesus falou: não, nem ele e seus pais. Isso é para que se manifeste a glória de Deus. Então era esse o entendimento. E como eu disse, em certa medida há uma certa verdade nisso. Mas aquele homem se encontrava em uma miséria muito maior. E essa miséria, sim, é fruto do seu pecado. Uma miséria espiritual. Ele estava diante de Deus condenado. O salário do pecado é a morte, conforme nos diz Romanos 3:23. Todos nós, sem Cristo, estamos condenados ao inferno. Aquele homem, muito embora a sua doença ela não fosse fruto do pecado, mas algo muito mais grave, sim, era fruto do seu pecado. A sua morte espiritual, os seus pecados trariam certamente uma maior sentença, mesmo que todos os seus anos fossem vivendo como um paralítico. O seu pecado, sim, era uma doença e consequência das suas ações. Sendo assim, Jesus começa pelo que é mais importante. Jesus perdoa os pecados daquele homem como consequência da sua fé e dos seus amigos. Jesus diz: tem de bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é termos o perdão dos nossos pecados. Jesus chama aquele homem de filho. Tem de bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. E tentem imaginar, nós somos convidados muitas vezes, ao ler as Escrituras, a imaginar a cena. Muito embora isso não haja, como eu disse, muitos detalhes ali, o texto é muito direto, mas imagina aquele homem, diante daquela sociedade que o tinha como uma escória, ouvindo do Rei da Glória, do Senhor: Filho, estão perdoados teus pecados. Que bálsamo é para o coração daquele homem, e que alegria deve ser para os nossos corações termos os nossos pecados perdoados. E assim Jesus opera a cura que de fato importa, a verdadeira cura, que é o perdão dos nossos pecados. Certa vez, quando eu tinha em torno de uns 16 anos, ali no começo da minha caminhada com Cristo, nos primeiros anos, eu estava vindo da escola e na casa onde nós morávamos não tinha um muro na frente. Tinha uma mangueira bem na frente, era uma rua com pouco movimento, e quando eu cheguei da escola eu vi que tinha alguns homens embaixo da mangueira. Eu a princípio estranhei, mas quando a gente olhou com mais detalhe eram senhores, né, bem vestidos, bem trajados. E eu entrei, fui lá com eles, perguntei, ele já se desculpando, antecipando, disse: nós estamos aqui aguardando o dono da casa, que nós vamos alugar ali na frente, estou aqui na sombra. Eu fui dentro de casa, peguei uma água, levei para eles, e dali se iniciou uma conversa. Eles agradeceram pela água e se identificaram, eles eram missionários da igreja Assembleia de Deus. E a gente começou a conversar, eles queriam alugar a casa da frente para ter uma base ali na cidade, para desenvolver alguns trabalhos em alguns municípios próximos. E um daqueles senhores, que eu não lembro o nome, mas eu anelo por vê-lo na eternidade, um senhor já de idade avançada, ele me contou que ele morava em um interior e lá onde ele trabalhava, ele cortava árvores. Quem já teve a experiência de ver uma árvore sendo cortada, vê o quanto isso é interessante, né? Quando ela vai caindo, a terra treme de fato. E o perigo não é a árvore cair em cima de você, é como um efeito dominó. Aquela árvore, ela derruba outras, que derruba outras, e talvez a árvore que você menos espera, ela volta e cai em cima de você. E foi o que aconteceu com aquele homem. A árvore atingiu a sua barriga,
ele teve que passar por algumas cirurgias. Eu lembro claramente que eram mais de 10, pelo menos. Várias cirurgias para reconstruir. Ele perdeu parte do seu intestino, me desculpe os médicos de plantão, os acadêmicos, mas isso fez com que ele não tivesse essa proteção da barriga, ele não tinha essa musculatura. Ele falou: toca aqui, meu filho. Quando toquei, de fato, era muito flácido aqui. E eu já fiquei maravilhado por isso. Mas ele olhou para mim com um olhar sereno e disse: mas esse não foi o maior milagre que Deus fez na minha vida. O maior milagre que Deus fez na minha vida foi perdoar os meus pecados. Que maravilha! Como eu disse, eu anelo para encontrar esse Senhor na eternidade. Eu não lembro o seu nome, não lembro nem as suas feições, mas certamente era alguém que entendeu que o maior milagre que pode acontecer em nossas vidas é o perdão dos nossos pecados. Este é o maior milagre, o perdão dos nossos pecados. E o Senhor Jesus, ao sondar o coração daquele homem, ele sabe disso e diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Assim nós passamos ao segundo ponto deste sermão, verso 3 ao 7, a evidência da divindade de Jesus. Verso 3, mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Duas perguntas aqui precisam ser respondidas. Primeiro, quem eram os escribas? E segundo, por que eles disseram que Jesus blasfemava? Os escribas, meus queridos, eram figuras importantes. Eles tinham a sua importância na história da igreja. Eles eram responsáveis pela preservação e a transmissão das escrituras. Eles escreviam cópias da Bíblia daquela época, o Antigo Testamento. Era um trabalho árduo e detalhista. Então, a gente não pode simplesmente olhar para eles e achar que eles eram pessoas somente que viviam ali se esboçando ou falando de si mesmo. Eles tiveram o seu papel de importância na história da igreja. A igreja não se iniciou ali no primeiro século, entendendo esse processo de aliança. Nós somos aliancistas. A igreja já existia no Antigo Testamento. O povo de Israel, nem todo israelita, certamente, mas o povo de Israel eram os nossos irmãos. E nós somos simplesmente continuação daquele povo, muito embora nós vejamos todo o descortinado da história. Mas aqueles homens, eles preservavam ali, eles faziam cópia das escrituras. Numa época onde não havia xerox, né? Hoje, muito facilmente, a gente bota 3 minutinhos, temos a cópia. A gente tem inúmeras formas de ter acesso às escrituras. Hoje, com o mundo digital, isso então está em mais evidência, mas naquela época não. Tudo era muito mecânico, tudo era muito manual. Esses homens eram responsáveis por isso. Eles também ensinavam nas sinagogas, eles conheciam a lei, eles ensinavam, eles passavam adiante a lei, falando dela e procurando, apesar de fazerem isso muitas vezes de forma errada, quase sempre, obedecê-la. O povo tinha um grande respeito por eles. Eles eram chamados de rabinos ou mestres. Inclusive, os homens, Nicodemos, como nós vamos ver, ele chama o Senhor Jesus de mestre, de rabino. Ele fala mestre, porque tinha um entendimento de aqueles que ensinavam a lei, que falavam da palavra do Senhor, eram as autoridades. E eles tinham o seu papel de importância. Em si, isso não é um problema. A questão é que eles, de modo geral, eram hipócritas. Tinham, sim, maior conta do que os demais, se achavam justos aos seus próprios olhos, ignoravam a causa dos necessitados. Por essa razão, Jesus alerta lá em Mateus 23, 27, Jesus diz a respeito deles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Nós vemos isso. Quando nós vamos ao cemitério, nós vemos toda aquela beleza por fora, as flores, mas lá dentro só há podridão. E Jesus não é nada politicamente correto. Ele fala: vocês estão podres por dentro. Aparentemente vocês parecem ser belos, mas vocês são hipócritas. Ai de vocês! Jesus sondava os corações. Esse era o grande problema dos escribas. Eles eram hipócritas. Eles não se atentavam ao espírito da lei. Eles a obedeciam somente de uma forma exterior, de uma forma moralista. E nisso residia o seu erro. Mas, como eu disse, há duas perguntas para que nós temos que responder aqui no versículo 3. Quem eram os escribas?
E segundo, por quê que eles disseram que Jesus blasfemava? Veja o verso de número 3. Mas os escribas diziam consigo: este blasfema. Nós já vimos quem são os escribas. E por que eles falam que Jesus blasfemava? A resposta é bem simples e direta, e pode facilmente ser respondida se nós nos olharmos para Marcos, capítulo 2, verso 7. Nessa mesma passagem, uma passagem correspondente a esse texto que nós lemos, como nós vimos lá em Marcos capítulo 2, em Lucas capítulo 5, esse mesmo milagre é narrado. Marcos capítulo 2, verso 7 diz: porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Somente Deus pode perdoar os pecados. Isso é verdade. É justo eles indagarem isso. Se nós analisarmos somente isso, é justo eles falarem: você está blasfemando, porque só Deus pode perdoar os pecados. Mas por acaso Jesus não é Deus? E talvez a gente de forma imediata pergunte: mas como é que eles iam saber? E esse é o cerne do problema, meus queridos. Aqueles homens se diziam conhecedores da lei, eles diziam saber os mínimos detalhes da lei. E Cristo, ele não surge a partir do nada, ele é anunciado desde Gênesis. Desde o momento em que Adão e Eva pecam, é prometido que viria o descendente da mulher. Jesus Cristo é o rei, ele é aquele pré-anunciado desde Gênesis, aquele de qual a lei e os profetas falavam. Jesus é encontrado em cada uma das passagens do Antigo Testamento. Como quando nós abrimos em João 3, abram comigo. João 3. Nós vemos aqui quando Nicodemos, um dos mestres em Israel, vai até Jesus à noite. Alguns afirmam que talvez para ser poupado, para não ser visto. O texto nós estamos expondo, mas ele serve exatamente como base para nós entendermos quem eram esses escribas, quem eram esses mestres da lei. Veja, João capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Nicodemos não compreendia essas verdades. Isso demonstra, meus queridos, que não é pelo nosso labutar, não é pelo nosso esforço, até mesmo a nossa capacidade cognitiva, que nós chegaremos ao perfeito conhecimento. Esse perfeito conhecimento, essa sabedoria e entendimento, eles são espirituais, conforme nos diz Colossenses, capítulo 1. É por meio do Espírito Santo que nós chegamos a esse entendimento. E aqueles homens, eles não buscavam a Deus mediante aos meios de graça, diante daquilo que Deus oferecia. Eles se arrogavam conhecedores, sabedores da lei. E nisso residia o erro daqueles homens. Certo teólogo, ao analisar essa passagem, ele diz que aonde Jesus chegava, o Antigo Testamento vinha junto com ele, pois quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer a Jesus completamente. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele aponta em cada vírgula, em cada ponto, em cada tio, para o Senhor Jesus. Ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir, conforme Mateus 5 nos diz. E cumprir a lei significa que cada detalhe dali apontava para o nosso Redentor, para esse Jesus que é narrado aqui no capítulo 9 de Mateus. A palavra nos diz que o Senhor Jesus sondou o coração daqueles homens,
voltando para Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, verso 4. Jesus sondou o coração daqueles homens e da mesma forma como ele fez com aqueles que carregavam aquele paralítico. Mas dessa vez ele não encontra uma fé salvífica, ele encontrou maldade no coração daqueles homens. E ele pergunta: por que cogitais o mal no vosso coração? O verso 4. E Jesus continua, dessa vez perguntando: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta e anda? Vamos ser sinceros, meus queridos. É mais fácil dizer, né? Estão perdoados os teus pecados do que curar alguém. Se nós analisarmos somente o fato exterior, não que seja fácil perdoar pecados, mas é porque não é algo que pode ser averiguado. É algo que acontece em um plano espiritual, não temos como averiguar isso. Mas um paralítico sendo curado, sim, é possível que as pessoas vissem. Nós precisamos estar atentos, meus queridos, não às coisas deste mundo, aquelas coisas passageiras, mas de fato o que acontece em nossos corações. Então Jesus pergunta: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Em seguida ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo aqui: vocês estão duvidando? Então, para que não reste dúvidas, Jesus disse àquele paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E acontece o que é óbvio, meus queridos. Aquele homem, ele é curado. Aquele homem levanta e anda. Jesus não era um falso mestre. Jesus não era um picareta. Jesus é o Deus encarnado que curou pessoas e, sobretudo, lhes perdoou os pecados. Este é o maior milagre, como nós vimos. E esses sinais, muito mais do que a cura física daquele homem, mas o perdão dos seus pecados, são sinais, são evidências claras da sua divindade, porque nisso os fariseus estavam certos, os escribas estavam certos. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Mas Jesus era Deus. Jesus era Deus. Lá em João, mais uma vez, capítulo 9, verso 30. João, capítulo 9, verso de número 30 até o verso de número 33. Aqui nós vemos aquele mesmo cego em que os discípulos perguntavam: Senhor, quem pecou foi ele ou foram os seus pais? E depois deste homem ser curado por Jesus, um cego de nascença, ser curado pelo Senhor Jesus, ele é interrogado pelas autoridades daquela época. E, inclusive, seus pais também são interrogados. Mas aqui, pegando esse recorte dos versos 30 ao 32, ele diz: respondeu-lhe o homem: nisto é estranho que vós não sabeis de onde ele é, respondendo às autoridades. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Jesus é Deus. Jesus é o Filho amado, é o próprio Deus encarnado. Ele é a imagem perfeita de Deus. Este é o Deus invisível, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Jesus é Deus e isso fica evidente. Então nós vimos que Jesus opera o maior dos milagres. Ele perdoa o pecado daquele homem. Em seguida nós vemos que Jesus mostra-se, deixa claro para que todos pudessem ver, mesmo que pelos seus corações endurecidos não quisessem confessar que Ele é Deus. E assim nós caminhamos para o verso de número 8. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus
que dera tal autoridade aos homens. Diante de tão grande sinal, não há outra coisa que pode ser feita, a não ser nos enchermos de temor do Senhor, de darmos glórias a Deus. Nós devemos dar glória a Deus. E lá em João, capítulo 7, verso 18, o Senhor Jesus diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O Filho procura a glória do Pai. E o Senhor Jesus Cristo, com todas as suas ações, ele procurava glorificar ao Pai. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. E Jesus, porventura, não é homem? Então Jesus, como homem, ele procura glorificar a Deus em todas as suas ações. Ele compartilha da nossa natureza humana. Isso era necessário, meus queridos, para que ele morresse em nosso lugar, porque a sentença recai sobre nós, que somos homens. Mas somente um Deus poderia suportar a ira, e não somente suportá-la, mas não ter pecados. Então ali a solução para os nossos problemas. Deus encarna, assumindo a nossa forma humana, e ele glorifica a Deus até em sua morte. E aqui aqueles homens, eles glorificam a Deus. Diante daquele milagre maravilhoso, o perdão e da cura daquele paralítico, aqueles homens são tomados de temor, aquela multidão, e eles glorificam a Deus. Mas essa mesma multidão, em Mateus 27, abram comigo. Mateus 27, versículo 15. Mateus 27, versículo de número 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe a Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher, mandando dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri a este respeito. Mas aos principais sacerdotes e os anciões persuadiram um povo a que dissessem Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificados. Responderam todos. Aquele mesmo povo que deu glórias a Deus crucificou o nosso Salvador. Deus não é pego de surpresa. A sua crucificação era o perfeito cumprimento das promessas de Deus. Era necessário que o nosso Senhor, o Rei da Glória, aquele que perdoa os nossos pecados, fosse crucificado. Mas o que eu quero destacar, meus irmãos, é que aquela mesma multidão que com suas bocas bendizeram o Senhor, glorificaram a Deus, foram responsáveis pela morte do nosso Senhor. O que matou Jesus naquela cruz foi os meus pecados, foi os seus pecados. Os nossos pecados mataram o nosso Senhor. De modo que nós devemos fazer o inverso. Aquele povo glorificou a Deus, depois o matou. Os nossos pecados mataram o nosso Senhor. E agora nós devemos glorificá-lo, porque ele ressuscitou. E na sua ressurreição, nós temos a perfeita salvação. Nós temos a garantia de uma vida eterna, por meio deste, que perdoa os nossos pecados. E assim, meus queridos, eu gostaria de caminhar para 3 rápidas aplicações. A primeira delas é: as nossas ações condizem com a nossa fé? Aqueles homens criam que Jesus poderia curar aquele paralítico, então correm para ele. O que você faz diante das dificuldades? Você corre e clama a ele? E quando você corre e clama para Deus, o que você pede a ele? Você pede uma cura, a solução dos seus problemas, que é justo, não há problema nenhum nisso. É junto a ele mesmo que nós devemos clamar. Mas o que é prioridade para as nossas vidas? Em Mateus 6,
versículo 5, Jesus disse: "E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe dos nossos temores, mas Ele requer que nós levemos até Ele, em oração, em silêncio, onde ninguém nos vê, onde muitas vezes o nosso travesseiro é ensopado pelas nossas lágrimas, depois de um dia cansativo, depois das dificuldades que nos assolam. Você tem corrido para o seu Senhor, para o Deus da tua salvação? Corra para Ele, porque foi exatamente isso que aqueles homens fizeram. Eles foram para junto daquele que de fato poderia salvar aquele paralítico. Olhamos para os escribas, esta é a segunda aplicação. Nós olhamos para os escribas e fariseus e dizemos: que povo hipócrita! Nós somos diferentes deles? Se aquilo que está em nossos corações viesse à tona, o que seria revelado? Se nós pudéssemos projetar os nossos pensamentos, se pudessem ser escritas as nossas palavras que passam aqui em público, o que seria lido? Você tem agido como os fariseus? Você tem colocado diante dele os seus pecados? Aqueles fariseus se diziam conhecedores da lei. E hoje as pessoas são muito facilmente taxadas de fariseus quando elas buscam de fato uma verdade bíblica. Não, o problema não era esse. O problema era a hipocrisia que eles viviam. De modo que quando nós olhamos para os fariseus, nós devemos pensar: aqui somos nós. Somos nós aqui, repetido, que muitas vezes agimos com um moralismo externo. Pão de mim. A gente quer ser bem visto dos homens, mas muitas vezes nós não procuramos confessar os nossos pecados. Como o presbítero Enéas outro dia disse aqui na liturgia, nós não precisamos nomear os nossos pecados, colocar nome a eles. Abram comigo o Salmo 139, versículo 4. Os fariseus não colocavam diante dele a sua miséria, eles se achavam muito justos, justos aos seus próprios olhos, e é por essa razão que Jesus chama ele de sepulcro caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Salmo 139, verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos são para mim, ó Deus! Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti te levantam, aborreço com os ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E aqui o salmista fala de si. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia pelo meu caminho eterno.
É muito fácil nós olharmos para os fariseus e dizermos que eles são hipócritas, mas muitas vezes nós nos comportamos como ele. A oração do salmista deve sim ser essa. Deve-se profetizar contra aqueles que se rebelam contra o Senhor, que são os nossos inimigos. Mas deve ser também: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus sonda os nossos corações. Ele trata os nossos pecados. Será que porventura não há nenhum pecado na sua vida que precisa ser tratado? Você tem vivido fielmente diante do Senhor? É bem verdade que nós não podemos obedecer perfeitamente, mas podemos sim obedecer substancialmente. Nós somos capacitados para isso. Mas será que os nossos corações estão tão endurecidos, nós não temos clamado ao Senhor que Ele nos perdoe? Se nós não fazemos isso, nós não somos diferentes dos fariseus. Nós somos exatamente como ele. Nós nos assentamos nesse banco, nós viemos talvez a este púlpito como eu estou fazendo. Se eu não tiver uma vida de piedade diante do Senhor, clamando a Ele que Ele sonde meu coração e me mude, tudo isso é vão. Porque a santidade é a marca do verdadeiro crente. Meus queridos, terceiro e último ponto, uma aplicação. Tem de bom ânimo, meu irmão. Cristo perdoou os seus pecados. O que mais importa, o que é mais maravilhoso, o que mais extraordinário poderia acontecer na sua vida? Cristo perdoou os seus pecados. Se você está seguro em Cristo, nós podemos ir. Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Cristo ressuscitou e de igual modo ressuscitaremos, porque Ele, que nos dizemos hoje pela manhã, é a primícia dos que dormem. É só disso que você precisa, de perdão. Você já foi perdoado? Se sim, louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não tem a certeza do seu perdão, clame a Ele. Ele te escuta e Ele perdoa os teus pecados.